Saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais uma escola bíblica dominical, a 5ª lição, e nós queremos convidá-los para orar conosco. Soberano Deus, eterno Pai, te louvamos, meu Deus querido, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estudar mais uma lição, aleluia, da tua palavra. Fica conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Meus queridos, nós vamos iniciar louvando o nome do Senhor. Nosso evangelista Júnior Mendes irá louvar ao Senhor com um belíssimo hino da harpa cristã. Você pode acompanhar conosco em seu lar. Saúdo a todos com a paz do Senhor e quero convidar você, se você tiver uma harpa em casa e quiser acompanhar, 291 da nossa harpa cristã. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus, para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei
pastor Reinaldo. Muito bem, louvamos o nome do Senhor com este hino belíssimo, e nós queremos convidar você para acompanhar conosco em sua casa a leitura bíblica, a leitura da Palavra de Deus, da Escola Bíblica Dominical. Por gentileza, abra comigo a sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 21 ao 23. Carta aos Romanos, capítulo 3, versículos 21 ao 23. Se você não estiver com o exemplar, mas logo aqui na parte de baixo do vídeo você pode acompanhar conosco a leitura da palavra de Deus. Diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Bendito seja o nome precioso de Jesus. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, louvamos o teu santo nome nesta manhã, aleluia, pedindo a ti, meu Deus, a tua infinita graça sobre as nossas vidas. Abençoa, meu Deus, a todos aqueles que estão acompanhando a lição da Escola Bíblica Dominical em seu lar, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, nós iremos estudar a lição de número 5, que tem por título Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Estamos estudando a lição do segundo trimestre, a lição que tem por título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, uma analogia à carta aos Efésios. Por gentileza, acompanhe conosco também o texto áureo que está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios 2, 4 e 5. E a verdade prática diz assim: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Louvado seja o nome precioso de Jesus. A leitura bíblica em classe. Você pode acompanhar conosco, vai ser passado também no rodapé do vídeo. Nós iremos chamar a nossa irmã Jéssica para ler na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Jéssica. Também saúdo a todos com a paz do Senhor. Efésios, capítulo 2, versículos do 1 ao 10. Versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também.
Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Jesus Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E o versículo 10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém. Vamos orar ao Senhor nesta manhã, agradecendo a Deus por esta leitura. Convido você e a sua família para neste momento ficar em pé, em reverência à palavra que foi lida e para orarmos ao Senhor. Senhor Deus, nesta manhã te louvamos e exaltamos o teu nome, pela oportunidade de aprendermos mais sobre a tua palavra nesta manhã. Continua conosco, Senhor, abre, Senhor, nosso entendimento e que a cada dia tenhamos sempre, Senhor, o desejo, o prazer e a necessidade de aprender mais sobre ti, sobre a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, por essa lição que iremos estudar nesta manhã, onde nós iremos ver alguns aspectos relevantes da salvação. Aleluia, a presente sessão da Epístola aos Efésios irá apresentar para nós nesta manhã relevantes aspectos doutrinários da salvação. A lição que tem por título: Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então, para aqueles que ainda possuem alguma dúvida com relação à salvação, e nós sabemos que algumas pessoas ainda carregam em si, em suas mentes, algumas dúvidas até disseminadas por algumas falsas doutrinas, nesta manhã nós teremos a oportunidade de ler, de ver uma porção da palavra de Deus que nos deixa muito claro, aleluia, aquilo que Deus tem para nós, o favor imerecido de Deus para nós, a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, aquilo, aleluia, que trouxe para nós a salvação. Antes de passar para o nosso evangelista Júnior Mendes, nós iremos ver alguns avisos com a irmã Jéssica. E não se esqueça, você que está aí na sua casa, simultaneamente a escola dominical está acontecendo a Santa Ceia do Senhor. Você pode dirigir-se ao templo central durante todo o dia. Nossos irmãos estarão aqui ministrando a Santa Ceia. Nossos irmãos estão aqui, os secretários estão aqui, os tesoureiros. Veja o melhor dia que você, a melhor hora do dia para você vir cear, e venha com a sua família, se você puder vir, né, procurando evitar a aglomeração. E também, se você possuir máscara, traga ela para cumprir também o seu papel de se proteger do vírus, a qual tem assolado não somente a nossa nação, mas como todo o mundo. Então tome todos os cuidados necessários, mas se possível for, venha cear em nome de Jesus. Jéssica. Mais uma vez, saúdo a todos com a paz do Senhor. E trago para nós, irmãos, para nos relembrarmos, né, que a obra do Senhor, ela continua, ela não para. E com isso as nossas responsabilidades também. Com o que, irmã Jéssica? Com as despesas fixas da igreja, com os nossos obreiros que estão no campo, com os funcionários da igreja. Então, para que a obra do Senhor continue, devemos fazer a nossa parte, contribuindo, orando, intercedendo a Deus pela sua obra. E para continuar ofertando com nossos dízimos, as nossas contribuições, o banco é o Banco Bradesco, a agência é 2009, dígito 5, a conta corrente é 7613, dígito 9, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. O CNPJ é o 09
253-568-002566. Lembrando também que a igreja tem disponibilizado para os irmãos o número do WhatsApp do Gabinete Pastoral, para você, meu irmão, minha irmã, que precisa, né, de uma oração, deseja falar com o nosso pastor, tratar algum assunto com ele. O número é 988-12-5139. E para os irmãos que desejam acertar ou ter alguma dúvida em relação à secretaria e tesouraria da igreja, o número é 991-35-4558. Lembrando que durante a semana, nas quartas-feiras e aos domingos, das 18h30 às 19h30, o seu dirigente estará na congregação para receber a sua contribuição, para orar por sua vida durante esses dias. E durante a semana inteira, no Templo Central, das 18 às 20 horas, também tem a tesouraria e secretaria da igreja para lhe atender e receber sua contribuição, orar também por sua vida. Você que nos acompanha através das redes sociais, que está voltando para Jesus, que está aceitando a Jesus Cristo como Salvador, mande uma mensagem para um dos números do WhatsApp que a gente disponibilizou, ou mande uma mensagem aqui em nossas redes sociais para que possamos entrar em contato com você e assim estarmos orando pela sua vida, para que Deus continue te abençoando e que te conceda forças para você continuar nesta jornada. Lembrando também aos irmãos que todos os dias à noite, a partir das 19h30, nós temos o nosso culto em seu lar. Então continue adorando ao Senhor conosco, contribuindo com alegria, e não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, de compartilhar. Se você conhece alguém que não sabe como se inscrever, que não sabe ativar aquele sininho, que não sabe dar o like, você jovem que está mais por dentro dessa tecnologia, ajude alguém que não sabe, ensine esta pessoa, contribua com a obra do Senhor, evangelizando sem sair de casa, compartilhando o link dos nossos cultos, para que mais vidas sejam alcançadas e impactadas pelo poder da palavra do Senhor. Amém. Graças a Deus, eu mais uma vez saúdo a todos com a paz do Senhor e louvando a Deus por esta manhã de domingo em que nós estamos estudando uma lição da Escola Bíblica Dominical, desta vez a respeito da libertação do pecado, tema que o nosso pastor Reinaldo já fez aqui toda a introdução, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. E ele também leu a introdução da lição. Meus irmãos, a Bíblia diz lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, salvo engano, que Deus fez o homem reto, ou seja, Deus fez o homem íntegro, mas ele buscou muitas invenções, é o que o texto diz. Quando Deus cria o homem, ele o cria segundo a sua imagem e conforme a sua semelhança. Então Deus cria um homem, um ser livre, dotado de liberdade de escolha ou de livre arbítrio. Deus cria o homem um ser racional, e Deus cria o homem um ser possuidor de autoconsciência. Ou seja, este é o aspecto natural do homem, conforme a imagem de Deus. Mas Deus também cria este homem um ser espiritual, e um homem que tem a regência e a consciência da sua própria existência. Logo, este homem também é um ser moral. Ele tem consciência e ele tem regência moral. Então veja, Deus criou o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, no aspecto natural e também no aspecto moral, porque o homem é um ser espiritual e um ser moral. No entanto, o que acontece é a queda. Na hora que o homem cai no jardim, essas características ou estas qualidades ou estes aspectos da criação de Deus, que agora é o homem, eles são maculados, eles são destituídos desta glória de Deus. O texto de Gênesis capítulo 5, versículo 3, se eu não estou enganado, diz que Adão gerou um filho segundo a sua imagem e conforme a sua semelhança, a quem ele deu o nome de Sete. Veja, quando o texto de Gênesis coloca isso, não está falando que Sete é apenas um filho de Adão que parece-se com o seu pai ou tem um aspecto físico parecido com o seu pai. Não, quando o texto coloca que Adão gera um filho conforme a sua imagem e a sua semelhança,
a Bíblia está dizendo que os filhos de Adão vão herdar exatamente o que a teologia chama de depravação total, ou seja, após o pecado, o homem está morto espiritualmente e morto moralmente perante Deus. Jó, no seu livro, capítulo 14, versículo 4, ele faz uma pergunta, ele diz: quem do impuro tira o puro? E Davi, quando está orando, pedindo a Deus por misericórdia, no Salmo 51, versículo 5, ele diz: a minha mãe me concebeu em iniquidade ou em pecado. Isso mostra, além de outros textos na Bíblia, que o homem sem Deus, que qualquer pessoa que não tenha nascido de novo através de Jesus Cristo, ela continua moral e espiritualmente morta. Esta é a realidade. E não se assombre com o que eu vou dizer. A pessoa pode ser a pessoa mais ética que você conhece. E sim, se ela tem uma vida ética, ela cumpre uma parte da moral. A gente não pode negar disso, que há pessoas que mesmo não sendo cristãs, mesmo não sendo crente, elas possuem ética na sua vida, na sua conduta, e elas cumprem algumas coisas da ética. Mas esta pessoa espiritualmente, se estiver sem Cristo, ela está morta, e é sobre este assunto que nós vamos tratar nesta manhã, nesta escola dominical. Então o primeiro tópico diz: a antiga natureza morta e ofensas em pecado. Paulo começa o capítulo 2 da sua epístola aos Efésios dizendo o seguinte: e nos vivificou estando nós mortos. Olha, vamos fazer aqui uma analogia. Alguém quando morre, e se um vizinho ou um parente que o ama, o chamar, falar com ele, qual vai ser a sua reação? Absolutamente nenhuma. Por quê? Porque está morto. Morto não reage, morto não responde, morto não interage de maneira nenhuma. Então, esta é a situação que o apóstolo Paulo está desenhando, ele está retratando no capítulo 2, para retratar o estado daqueles que estão sem Cristo, que ainda não foram vivificados por Jesus, estão mortos, estão sem nenhuma reação. Assim é o estado do homem sem Deus. E agora, já que este homem não tem poder de reação, não tem capacidade de reagir, quem vem até ele é o próprio Deus, lhe estendendo a mão para lhe salvar. Deus vem com a graça salvadora, lhe oferecer oportunidade para lhe dar vida. Mas este homem, ele é dotado de livre-arbítrio. Porque Deus, quando chega, e a teologia chama isso de graça preveniente, ou seja, a graça que vai despertar o livre-arbítrio do homem e apresentar a ele uma escolha para, a partir daquele momento, entregar sua vida a Cristo ou continuar no seu estado de morte. Mas eu quero adiantar, e nós vamos tratar do assunto, que esta graça de Deus, ela não é irresistível. O que significa? Que o homem pode resistir e continuar morto, apesar da oferta de Deus. O tópico primeiro diz o seguinte: no início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados, e éramos por natureza filhos da ira. Este é o quadro horripilante que o apóstolo está desenhando aqui. Talvez este seja o mais importante quadro do estado de morte espiritual e moral que o apóstolo desenha em suas epístolas. E ele está dizendo à igreja de Éfeso que no passado, antes de Cristo, os crentes de Éfeso eram igual às demais pessoas que estavam mortas, presas no pecado, andando segundo o curso deste mundo, seguindo a direção do príncipe da potestade do ar, que é uma figura do próprio Satanás. E ele diz: vocês estavam assim, mas agora Deus, que com riquíssima misericórdia nos amou, nos vivificou em Cristo Jesus. E ele vai dizer que o meio pelo qual Deus faz esta vivificação é graça. Então salvação é a graça de Deus operando no homem do começo ao fim. Porque eu e você precisamos da graça para ser levantado do nosso estado de morte, e agora continuamos precisando da graça para sustentar em nós, olha que coisa, a nova natureza, a nova criação de Deus que veio através da salvação em Cristo Jesus. Isto é maravilhoso.
Aí diz o texto aqui, nossa condição anterior. Qual era a nossa condição anterior? E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecado. Qual era o nosso estado? Morto. Morto moralmente, morto espiritualmente. E o que isso significa no que diz respeito à eternidade? É que quem morre morto, ou seja, quem morre fisicamente, morto moralmente e morto espiritualmente, só vai ser ressuscitado na ressurreição do último dia para julgamento e condenação eterna. Por isso a necessidade da pessoa receber a oferta gratuita, generosa e amorosa de Deus para a salvação através da graça. O escritor escreve aqui: o conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. É isso que o pecado faz. Isaías capítulo 59, versículo 2. Mas os vossos pecados, as vossas iniquidades, fazem separação entre mim e vós, de maneira que, quando vocês falam comigo, eu me viro, eu tiro o meu rosto de sua direção, eu encubro o meu rosto de vós, para não ouvir o que tu estás dizendo. Isto é, separação. As pessoas que não nasceram de novo estão separadas de Deus. Você pode ter uma religião, você pode ser uma pessoa que pratica as boas obras, uma pessoa caridosa, amorosa. Você pode ser uma pessoa que professe uma fé, mas devo lhe dizer com todas as letras e convicções nesta manhã: se você não tem o novo nascimento, que é produzido por Cristo Jesus na vida daqueles que o recebem como verdadeiro Senhor e Salvador, você está morta. Você está morto espiritualmente e também está morto moralmente. O tópico segundo, do primeiro tópico, na verdade o subtópico diz nossas ofensas e pecado. Então o apóstolo diz que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecado. E o que são ofensas? Segundo o texto usado por Paulo, a ofensa quer dizer que segundo o príncipe das potestades do ar, nossas ofensas e pecado. A má conduta em que no outro tempo andaste é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Aí diz, andaste segundo o curso deste mundo. O que é isso? As pessoas sem Deus têm o seu pensamento e a sua perspectiva de vida alinhada com os pensamentos e a perspectiva de vida do mundo. Está condicionado, está conformado com as ideias, com as ideologias, com o modo de ver, com o modo de encarar a vida do aspecto do mundo, do sistema mundano, que está caído e que, diz o texto de João, jaz no maligno. O sistema de coisas que está desassociado da vontade de Deus e está longe de agradar a Deus. Paulo disse, vocês, aos crentes de Éfeso, vocês antes, quando estavam mortos nos vossos pecados, andavam segundo o curso deste mundo. Ou seja, seguindo a direção que o mundo apontava. O apóstolo vai dizer lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas renovai o vosso pensamento ou vosso entendimento para saberdes ou descobrir qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando o apóstolo diz para não se conformar com o mundo, ele está falando para a questão de conformidade. Em que aspecto? Ele está dizendo, pare de andar sobre a ótica e a perspectiva do mundo, pare de ver a vida, de encarar a vida da perspectiva do mundo e comece a passar a encarar a vida da perspectiva de Deus através da sua palavra. E isso acontece quando eu me condiciono ou condiciono a minha mente a ser renovada pela palavra de Deus, pelo conhecimento de Deus, e aí eu descubro qual é a vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável para a minha vida. Quando Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos ou transformai-vos, ele está dizendo exatamente isso. Olha, você precisa mudar a direção. Você está seguindo na direção do mundo, mas você precisa dar meia volta para seguir agora na direção de Cristo.
E diz que nós andamos também nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Esse mundo está dirigido pelo diabo, gente. Sim, Satanás dirige o curso das coisas. Este mundo jaz no maligno. E quando fala mundo, está falando exatamente do sistema de coisas. Está falando de todo o conjunto de pensamento, de ideia, de visão mundana que destrói os homens. Aí diz aqui, indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Por quê? Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Paulo escreveu, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a eles a luz do evangelho da glória de Cristo. Mas por que isso acontece? Porque as pessoas recebem a oferta maravilhosa de Deus da graça. Deus lhe estende a mão para vivificar, para tirar ele desse estado de morte, mas ele rejeita. Na medida que ele vai rejeitando esta oferta de Deus, cada vez que ele rejeita, cada vez que uma pessoa rejeita a oferta de Deus deliberadamente, sabe o que acontece? A sua mente, os seus olhos espirituais, a sua condição espiritual começa cada dia mais a entrar num estado de cegueira. E o diabo continua cada dia mais aprisionando estas pessoas. Por isso é urgente que as pessoas que estão sem Cristo percebam a oferta de Deus. E diz também que nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Tudo isso em ofensas e em pecados contra Deus. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Alguém diz, o homem é bom. Não, o homem é mau. A Bíblia diz que não há um só que seja bom, a não ser o próprio Deus. O homem naturalmente, ele é má. Isso não é produto, veja, não é produto do seu ambiente. Não é a sociedade que transforma o ser humano. Não, essa maldade do homem está na sua natureza, é inerente ao seu estado. Gênesis capítulo 6, versículo 5, olha o que diz o texto sagrado. Vamos ler juntos, Gênesis 6 e 5, vamos ler juntos. Tem uma Bíblia aí, meu irmão, minha irmã? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Gênesis, do Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Olha o que diz o texto sagrado. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Ou seja, o pecado é inerente à natureza humana, inerente à carne. Carne no sentido de natureza. E somente o poder salvador de Deus, somente o poder da regeneração pelo Espírito Santo é que pode transformar este homem essencialmente mau, essencialmente escravo do pecado, em filhos de Deus. E Paulo agora está dizendo aos Efésios, vocês eram assim, estavam mortos. Ele nos vivificou quando estávamos mortos, que andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o poder da potestade do príncipe das trevas e segundo a natureza carnal. Veja quantas coisas existem para oprimir o homem. Veja o tamanho, a dimensão da prisão em que se encontram as pessoas que estão mortas no pecado. E somente Deus pode libertá-las através de Cristo. Você pode fazer um caminhão de boas obras, não vai resolver seu problema. Eu disse outro dia que uma das coisas que mais me alegrou quando eu descobri esse texto foi a felicidade de compreender que a salvação não era mérito meu,
e sim de Cristo. Porque eu vivia numa agonia intensa, porque quando na religião eu procurava fazer o que era bom, o que agradava a Deus, mas daqui a pouco eu olhava e eu estava falhando, pecando outra vez, fracassando, e eu nunca conseguia atingir uma coisa satisfatória em mim mesmo. Eu vivia nessa antiga angústia, uma angústia terrível, até que desanimei de uma vez e fui viver o mundão, viver as coisas do mundo. Mas quando eu descobri que a salvação é mérito exclusivo de Cristo, que eu nada poderia fazer para ser salvo, que era uma oferta gratuita, generosa do amor de Deus, que eu precisava apenas responder por fé. Glória a Deus. E todo este peso, e toda esta culpa, e toda esta angústia e agonia desapareceu, porque Cristo operou salvação na minha vida. Meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, que maravilhoso é nós compreendermos isto daqui. Então nós andarmos fazendo a vontade da carne, por causa da natureza. E detalhe, estando nós mortos, filhos, na verdade, seguindo o mundo, seguindo as ordens de Satanás, fazendo a vontade da carne, automaticamente nós nos tornamos, ou nós éramos, filhos da ira de Deus. Ou seja, condenados eternamente. Sim, filhos da ira de Deus. E Paulo diz, igual aos outros que ainda estão sem Cristo, continuam ainda filhos da ira de Deus, filhos da desobediência. Então, este é o quadro terrível de morte em que o pecador sem Cristo se encontra. E mais uma vez, vou dizer outra vez, você pode ser a melhor pessoa do mundo, se não nasceu de novo, se não recebeu Cristo como Salvador, se Ele não operou em você a nova natureza divina, que Ele somente pode operar, você está morto, você está morta. Esta é a realidade, esta é a triste realidade, e o escape é Cristo. O tópico 2. O tópico 2 vai dizer como é que Deus nos vivificou. Qual é o mecanismo que Deus utilizou para nos vivificar? Deus usou graça, a graça. A graça divina. E o apóstolo vai dizer, pela graça sois salvo. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente amou. E por isso nos vivificou por meio de sua graça. Irmãos, minha irmã, ouvinte, querido que me escuta nesta manhã, salvação é misericórdia de Deus para com o pecador do começo ao fim. Salvação é graça de Deus para o miserável pecador do começo ao fim. Glória a Deus. Paulo diz que este amor, ou esta misericórdia, não é uma simples misericórdia. Não é uma simples compaixão. Aliás, tem muita gente confundindo as misericórdias de Deus com o sentimento que nós temos quando sentimos pena das pessoas. Não foi isso que Deus sentiu da gente. Entenda, misericórdia é um atributo inerente a Deus, que Ele olha para o miserável pecador e sabe que aquele pecador, sem o seu auxílio, está condenado eternamente. E este Deus amoroso, Paulo diz, que é riquíssimo em misericórdia, Ele vem em Cristo, glória a Deus, e nos estende a mão. Isto é salvação, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alterarão o quadro caótico da raça humana. Ou seja, pelo seu amor, por sua misericórdia, através de Cristo, Deus nos tira do estado de morte e nos traz ao estado de vida. Muda o status de filho da ira para filhos da adoção. Muda o status de escravo para herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Veja a abrangência e o poder desta salvação. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. E tem uma coisa que é preciso ser dito: Deus ama a todos, por isso Ele quer salvar a todos. O texto é enfático: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos,
Jesus disse: quando o Filho do Homem for levantado na terra, atrairá todos. O apóstolo Paulo escrevendo a sua epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 4: porque Deus quer que todos os homens se salvem. Não ficou ninguém de fora, não ficou ninguém à parte deste plano maravilhoso de Deus, desta oferta generosa, maravilhosa e magnífica de Deus para tirar o homem do estado da miséria do pecado e transformar ele em filho de Deus. O que acontece é que muitos no passado rejeitaram, que muitos no presente estão rejeitando, que muitos no futuro irão rejeitar. Lamentavelmente, esta é a realidade, mas a oferta é para todos, a graça é para todos, mas ela não é irresistível. Alguém pode resistir à graça de Deus? E aí é que está, porque Deus te criou um ser livre, um ser dotado de liberdade, de poder de escolha, de livre-arbítrio. E quando Deus apresenta-se a você através de Cristo, lhe oferecendo graça que ativa o seu livre-arbítrio para te mostrar que você está no estado miserável de pecado e trazer você para a maravilhosa luz, ainda assim é a sua escolha. Deus quer saber, você vai responder com fé e vai vir, ou vai continuar onde está? Esta é a realidade. E quando alguém responde com fé, o que acontece? Este alguém é vivificado por sua graça. Glória a Deus. Quando alguém recebe por fé, esse alguém é vivificado. E o que acontece? E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, não há nada que alguém possa fazer para pagar o preço da sua salvação. Nada. Nada. Você pode ser aparentemente, eticamente, a pessoa mais justa que alguém conheça. Você pode ser o melhor pai, o melhor esposo, o melhor funcionário. Você pode ser a pessoa mais querida e mais amada do mundo. Isto não vai te salvar. É graça. Glória a Deus. Nós estamos salvos por causa da graça. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivamente por meio da graça, o favor imerecido de Deus. E a outra coisa é que nós não merecíamos. Além de Deus nos dar gratuitamente, nós não merecíamos. Precisamos ser gratos a Deus todos os dias, todas as horas da nossa vida, reconhecendo o que Ele fez por nós. Porque nem eu, nem você, meu irmão, minha irmã, nós não merecíamos. Estávamos mortos sem condição de nos levantar do nosso estado miserável de pecado. E Deus, mesmo nós sendo imerecedor, nos amou de uma maneira tão grande que nos salvou através da graça. E depois que nos salvou pela graça, sabe o que foi que Ele fez? Ele nos exaltou. Nos exaltou porque Ele nos ressuscitou com Cristo e nos assentou nas regiões celestiais com Cristo. Olha só, o apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. O que significa? Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo, a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Alguém pode estar se perguntando, mas isso já aconteceu? Nós já ressuscitamos? Não, mas a obra da ressurreição já começa a acontecer em nossas vidas. Por quê? Porque, entenda uma coisa, na hora que alguém vai a Cristo e agora ele recebe a nova criatura e ele precisa alimentar esta nova criatura através de uma vida de piedade, de obediência a Deus, através da observação da sua palavra. Deus a cada dia vai transformando esta pessoa. O apóstolo Paulo, escrevendo lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3:18, ele diz que de glória em glória nós estamos sendo transformados à imagem daquele que nos salvou. Ou seja, eu gosto de um termo porque na área da ciência da computação existe um conceito chamado de engenharia reversa. O que é a engenharia reversa? A engenharia reversa é quando alguém pega um código, um programa que está pronto, já está lá todo pronto, e ele começa a desconstruir este programa até chegar na linguagem original, na linguagem primária do programa.
E fazendo aqui uma analogia, é isso que Deus está fazendo conosco. O pecado de Adão nos afastou de Deus e quebrou, tirou, arruinou, não destruiu, veja, não destruiu, mas arruinou a semelhança de Deus na nossa vida, arruinou a imagem de Deus na vida do homem. Por isso o homem está no estado de depravação moral e total. Mas agora, quando Cristo começa através da graça a operar a regeneração, o que está acontecendo? Nós estamos voltando e nos tornando a imagem daquele primeiro Adão antes da queda, que era a semelhança de quem? De Deus. Agora Paulo diz que Deus que nos salvou e que nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Por isso o apóstolo vai dizer que ele também nos ressuscitou e já nos assentou nas regiões celestiais com Deus. Ou seja, a mesma exaltação que Cristo teve, o Senhor dará à igreja. Glória a Deus. O tópico 3 diz: salvação não vem das obras. Mais uma vez, não há o que fazer. Salvação é dom gratuito de Deus, é graça do começo ao fim. Mas preste atenção, isso não nos isenta das responsabilidades que temos, quando agora nós somos o quê? Filhos da luz. Jesus Cristo ensinando aos seus discípulos, capítulo 5, versículo 13, 14 e 16 de Mateus, ele diz: vós sois o sal da terra. Aí ele pergunta: se o sal se tornar insípido ou insulso ou sem gosto, para que servirá? A resposta é simplesmente para nada. E Jesus diz: servirá para ser pisado pelos homens. Ou seja, é quando alguém que nasceu de novo, mas agora não vigia, não busca Deus, não ora, e agora começa a não vigiar e a se desprender desta vida nova que Cristo lhe deu, ele começa agora a se transformar naquela criatura velha. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Olha que responsabilidade. Não se pode esconder uma cidade sobre o monte. Meu irmão, crente não tem como se esconder, porque ele é como a cidade edificada sobre o monte. Jesus disse: não se pode acender uma luz e botar debaixo da mesa ou do alqueire. Antes, ela é colocada no velador da casa. Para quê? Para que alumie toda a casa. Então, mais uma vez, salvo pela graça, sim, dom gratuito de Deus, sim, não pelas boas obras, sim, mas estes salvos agora estão incumbidos de, na sua vida, testemunhar as boas obras do Evangelho. E Jesus disse no versículo 16 de Mateus 5: para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então o crente faz boas obras, ele deve ter boas obras. E boas obras aqui, irmãos, não é só dar esmola, porque as pessoas às vezes condicionam as boas obras à obra de caridade. E não é, ou a filantropia, ou alguma obra social. Não é, o texto aqui, boas obras, está relacionado a obras de justiça que nós fazemos através de Cristo. Porque Paulo aqui está fazendo exatamente uma analogia com relação às obras da lei. E ele vai dizendo que a lei não poderia salvar, por mais que alguém observasse todo aquele mandamento. E Paulo, quando diz boas obras, ele não está falando apenas dessas questões que a gente devemos sim fazer, mas ele está indo muito além. O termo aqui é muito mais profundo. É tanto que no versículo 10 ele diz que nós fomos agora criados por Deus, ou feitos por Deus, ou feituras de Deus para boas obras. Eu gosto do termo ali, feitura, porque vem de uma palavra grega poemai, que quer dizer a obra de arte. E sim, nós somos a obra de arte de Deus. Agora, não para nos exibir. Olha que coisa, nós não expomos, pastor Reinaldo, as nossas próprias virtudes e qualidades. É a obra de arte de Deus, assinada por Deus para expor as virtudes e as qualidades de Deus que agora estão em nós por causa da graça. Não é maravilhoso? Glória a Deus. Me desculpe, olha, de aplaudir a Jesus, dar glória a Deus, porque é maravilhoso essas coisas. Quando você olha para você, eu quando olho para mim, meu Deus, eu não merecia isto. Então, queridos, olha, a salvação não vem das obras. Graça como meio da salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios. Então, a primeira graça que vem, ou a manifestação dessa graça, a graça de Deus é uma graça multiforme.
nesse primeiro momento, é graça preveniente, que desperta você para vir a Cristo. A gente costuma dizer, né? Dá um passo para Cristo, que Ele dá 2 passos para você. Mas isso é apenas uma maneira de dizer. Na verdade, ninguém consegue. Já viu morto dar passo para canto nenhum? Você já viu morto se levantar para canto nenhum, a menos que seja ressuscitado? Então não é o morto que vai dando, mas a gente, é a maneira, irmã Jéssica, a gente tem um costume, né? De quando está fazendo o convite, olha, dê um passo para Jesus, que Ele vai dar 2 passos para você. A verdade é que quando alguém dá um passo para Jesus, Jesus já deu o passo para ele, esta é a verdade. Continuando, graça preveniente, depois a gente recebe a graça procedente. O que é essa graça procedente ou eficaz? É a graça que nos faz fazer continuar sermos o quê? Salvos e testemunhando desta verdade. Então, estas obras agora vão evidenciar a salvação. Veja, ninguém é salvo pelas boas obras, mas as boas obras na vida do crente evidenciam a salvação. Está entendendo? Ninguém é salvo pelas boas obras, mas as boas obras na vida de quem é salvo evidencia a salvação. E é esse tipo de boa obra que Deus quer. Nenhuma boa obra feita sem esta salvação, ela é agradável a Deus, ou seja, ela tem algum efeito para a salvação das pessoas. Queremos concluir nesta manhã este breve comentário da lição, lendo a conclusão que diz assim: antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificamos a Deus, nosso Pai. Este é o fechamento, é o encerramento, é a conclusão daquilo que nós temos falado. Queremos chamar agora a nossa irmã Jéssica, que ela vai dar novamente os avisos, mas antes disso, eu quero convidar você a aceitar Jesus ou a voltar-se para Cristo neste momento. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Mais uma vez, saúdo a todos com a paz do Senhor. Que aula maravilhosa, né? Dá vontade da gente ficar o dia todo e passar a tarde, chegar até a hora do culto, aprendendo sobre a maravilhosa graça do Senhor. E eu trago para os irmãos, mais uma vez, os dados da nossa conta bancária, para os irmãos continuar contribuindo com seus dízimos, com suas ofertas, e lembrando que durante a manhã, esta manhã de domingo, a Santa Ceia está acontecendo aqui no Templo Central, e os irmãos podem se dirigir até o templo. Se tiver máscara, venha com máscara. Ao chegar aqui na entrada da igreja, tem os dispositivos para você passar álcool em gel. Vai ser todo aquele processo, todo aquele procedimento que foi feito na Santa Ceia do mês passado, estará sendo executado também este mês, com todos os cuidados necessários para a nossa saúde. Os irmãos que são do grupo de risco e que tem um familiar que possa trazê-lo de carro, o estacionamento da igreja estará aberto, você não precisa descer do carro, o irmão vai até lá, os nossos evangelistas entregam a Santa Ceia a você. E se você for do grupo que não pode sair de casa de jeito nenhum, continue em casa, meu irmão. Deus está contemplando tudo e vai chegar o dia de você poder vir ao templo e participar da Santa Ceia do Senhor com toda a igreja. Lembrando que se tem alguém que mora, é seu vizinho, mora perto de você e vai vir até o templo, você pode pedir que essa pessoa pegue a Santa Ceia para você. Fale com os nossos evangelistas, os nossos pastores. E os dados, né, da nossa conta para os nossos dízimos, nossas ofertas, é no Banco Bradesco, a agência 2009, dígito 5, a conta corrente 7613, dígito 9, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o nosso CNPJ 09253-568-002566. Lembrando que todos os dias à noite temos o nosso culto em seu lar, aí no seu lar, através das nossas redes sociais. Compartilhe o link, se inscreva, dê o seu like e não esqueça de também participar das nossas redes sociais, no Instagram e na nossa página no Facebook. Os dois são AD Mamanguape e no YouTube IEAD Mamanguape. Que Deus continue nos abençoando. Muito bem, nós louvamos o nome precioso de Jesus por mais uma escola bíblica dominical. Você gostou? No próximo domingo tem mais.
e é uma continuidade deste assunto. Vai falar agora da salvação dos gentios, e é importantíssimo nós aprendermos. Que belíssima aula nós tivemos nesta manhã. Pela graça sois salvos, aleluia, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na tua vida, e que nós possamos glorificar o nome do Senhor em nosso lar, juntamente com a nossa família. Olha, não deixe a sua família e nem você, aleluia, enfraquecer-se na fé, em virtude de nós não estarmos em condição de estarmos nos reunindo aqui na igreja. Torne a sua casa um pedacinho do céu. Torne o seu lar um lugar onde o Espírito Santo pode habitar. Se você não está fazendo culto no lar, mas todos os dias, junte a sua família e participe do culto, assista ao culto. É meia hora de culto todos os dias. Está tendo na sexta-feira, o pastor Arquimedes está trazendo a mensagem da palavra de Deus todos os dias pela manhã. Todos os dias pela manhã. Se você não está recebendo, entre em contato do gabinete pastoral no 98812-5139. 98812-5139. Está aqui no rodapé aqui da sua televisão ou do seu celular, onde você está assistindo, o número do gabinete pastoral. Se você não está recebendo todos os dias, o pastor Arquimedes está enviando uma mensagem da consagração, mais ou menos 10 minutos a mensagem dele. É importante que você participe, que você mostre ao seu pai, à sua mãe, tá certo? Se ela não tem acesso ao celular, mas você que é jovem, chegue, olha mamãe, a mensagem do pastor, e aí todos os dias ela estará em contato com o pastor. Isso é uma forma de você ajudar na fé, ajudar o seu pai, a sua mãe, seu irmão, seu parente a continuar firme, e daqui a pouco, em breve tempo, em nome de Jesus, estaremos todos reunidos na casa de Deus, celebrando ao Senhor. Este tempo é um tempo de você meditar, de você pensar, de você ficar perto de Deus, porque nós, certamente, nesse tempo, Deus tem uma mensagem a falar aos nossos corações. É tempo de reflexão, é tempo de pensar no nosso relacionamento com Deus, é tempo de estar perto de Deus, é tempo de ter sensibilidade à voz do Espírito Santo, de ser sensível à voz do Espírito Santo e não endurecer os nossos corações. Costumamos dizer isso para as pessoas de fora: não endureçais os vossos corações, mas muitas vezes, nesse tempo de silêncio, Deus está querendo falar e estamos com o nosso coração endurecido e insensível à voz do Espírito Santo. Mas não seja assim. Fique perto de Deus e que o Senhor Jesus te abençoe. Nós iremos convidar o nosso professor, nosso segundo vice-superintendente, nosso teólogo, professor Júnior Mendes, estará orando ao Senhor e também impetrando a bênção apostólica. E durante todo o dia de domingo, tá certo? Nós estaremos aqui lhe aguardando para cear juntamente com você. Venha participar da Santa Ceia do Senhor neste domingo, 3 de maio de 2020. Convido você para orar conosco. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa gratidão a Ti, Senhor, por nos possibilitarmos estarmos nesta manhã de domingo em Tua casa, adorando, glorificando o Teu nome e também estudando a Tua santa palavra. Fale mais alto, mais profundamente ao coração dos Teus filhos e das Tuas filhas, Senhor, que estão assistindo a esta escola bíblica dominical. Pai Santo, revela-lhes aquilo que não foi possível ser revelado nesta manhã aqui. Pai Santo, ilumine seu coração e derrama sobre o Teu povo graça abundante para podermos continuar vencendo o mundo, o mal e principalmente a nós mesmos, e continuarmos sendo filhos da luz, executando as boas obras para a glória do nome de Jesus.
Pedimos estas bênçãos, uma bênção de saúde para o nosso pastor presidente, para o nosso pastor Arquimedes, que o Senhor guarde todos os teus servos debaixo da tua poderosa mão, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos agora e sempre, e todos dizem amém.